aqui juntos com o programa Boa Performance, seja bem-vindo. Eu sou a doutora Josiane Paula Pascon, sou médica, nutróloga, médica do esporte. Nosso programa fala sempre sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você está nos acompanhando através da TV Grande ABC, pelo Facebook da TV Grande ABC, pelo Instagram, @ABC Repórter, e pelo meu Instagram, que está lá, @Josiane Vascon. Sejam todos bem-vindos. Bom, hoje estamos recebendo o professor Almir. Almir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, adorei o seu programa, assisti alguns, adorei. Acho que é uma opção assim para mostrar coisas boas, né? Nesse momento que a gente só vê coisas ruins acontecendo, né? Obrigado pelo convite e obrigado por todos aí que estão nos assistindo. Essa é a nossa ideia, né? Trazer conteúdo, trazer coisas realmente para incentivar, para ajudar as pessoas. Vamos ver então quem é o Almir que está aqui com a gente hoje, professor Almir de Carvalho, pós-graduado em Yoga, mestrado em artes cênicas em Lisboa, especialista em medicina tradicional chinesa em Pequim. Uau! Palestrante, mais de 25 anos de experiência em saúde física e mental. Uau! Isso. Tá pesada essa cadeira hoje, hein? Ai, tá. Mas pesada de coisas boas. Que bom, Almir, estou muito feliz de você ter aceito esse convite. Obrigado. Já te conheço de longa data, né? Ótima acupunturista. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho pra gente o que mais que você faz. Faz acupuntura, faz yoga, né? Qual que é o seu objetivo? Como que é seu trabalho? Eu faço acupuntura faz 20 anos, né? Eu já trabalhava com medicina chinesa antes, eu comecei em 1993 fazendo shiatsu, doin. Doin é acupuntura sem agulhas, né? Então eu comecei com isso, aí no ano de 2000 eu já estava dando aulas de yoga. No ano 2000 eu fiz um curso de acupuntura, me formei nessa área e fui fazer uma especialização na China também, e já estava também fazendo meu aprofundamento no yoga, já dava aula, depois eu fiz a pós-graduação em yoga e na FMU, em São Paulo. E então essa é a minha trajetória. E paralelo a isso eu sempre fiz teatro também, né? Porque o teatro me ajudou muito a me conhecer, né? A me relacionar com as pessoas. Então eu nunca deixei de lado, eu sempre fiz. Ficou um tempo que eu não consegui fazer, que eu não pude fazer, mas também o teatro me ajudou muito a me conhecer e a também me relacionar com as pessoas, né? Então basicamente essas três áreas que eu estudo, que eu me aprofundo, né? Perfeito. E fazer especialização em medicina chinesa na China. Gente, que coisa maravilhosa, que experiência incrível, porque tem toda a questão cultural também, né? É diferente, a gente está aqui numa cultura do Brasil, num país tropical, e aí você vai lá realmente fazer uma imersão na China. Deve ter sido uma experiência maravilhosa. É, muito maravilhosa, porque assim, eu já tinha uma experiência de 4 anos quando eu fui para a China, aqui, mas o curso que eu fiz na China me abriu assim muitos horizontes, porque a forma que eles fazem, como foi criada lá a acupuntura, é milenar, né, tem quase 5.000 anos, então a maneira que eles abordam o paciente, o diagnóstico, a forma de aplicação de agulhas, e a gente via os médicos fazendo, né, nos hospitais, na parte prática, e eles não falam muito, né, eles não gostam muito de coisas muito explicadinhas, como a gente ocidental gosta de fazer, né? Explicar cada passo, não. Eles gostam que a gente observa e tenta entender o que eles estão fazendo ali. Então isso também me ajudou demais a perceber o que está por trás de uma ação, né, de um terapeuta, né? Então isso melhorou muito a minha terapia depois que eu fiz esse curso lá na China. Perfeito. E você dá cursos hoje online também, né? Eu montei agora uma plataforma de aulas online de yoga. Nós temos até algumas fotos. Larissa, passa pra gente as fotos pra gente ver. Olha lá, a apresentação do Almir. Esse é o nome do canal do YouTube. Legal, então o YouTube, A Ciência da Saúde. É isso? Isso, A Ciência da Saúde. Olha lá, vários vídeos. Fala um pouquinho pra gente o que tem lá no YouTube. Então, esse canal eu e a minha equipe fizemos há pouco tempo, né? E estamos colocando os vídeos lá. Tem os vídeos de uma semana de lives que eu dei sobre a área da saúde, que foi bem legal. E tem agora outros vídeos que eu estou fazendo um pouco mais curtos, de 5 a 10 minutos. A gente coloca lá também falando um pouco tópicos sobre a saúde, né? Esse daí é um convite que você fez? Isso, esse é um convite para as aulas. Nós temos 2 tipos de aulas. Aulas ao vivo pelo Zoom, com horários marcados, e temos também pacotes de aulas onde a pessoa recebe o link do vídeo e faz durante a semana o horário que ela dispor, né? Que ela tiver. Perfeito. E isso é um flyer aí do trabalho de acupuntura. Muito bom. Olha lá, você.
Assim, uma postura chama-se Ardha Matsyendrasana, uma postura muito boa para alongar os músculos do tórax, os músculos paravertebrais, fazer massagem nos intestinos. E quem está começando dá conta de fazer isso? Olha, essa postura exatamente essa não. Quem está começando, a não ser que a pessoa seja bem flexível e consiga já fazer, mas ela é um pouco difícil, porque tem que adquirir alongamento, flexibilidade nessa musculatura do tronco e da cintura, né? Perfeito. Que leva um pouco de tempo. Perfeito. Tem um vídeo também para a gente ver? Dizemos que é ruim, na verdade ela pode estar trazendo um ensinamento para a gente, e é isso que ela faz. Então não é ruim por si só. Então observa ali e sinta suas emoções e abrace essas emoções com bastante carinho, bastante força vital. Legal. Esse vídeo, então, você estava falando, é o final de uma aula sua? Isso. Esse é o final de uma aula. A aula tem 40 minutos. Tá. Né? E no final eu sempre falo algumas coisas, muitas vezes intuitivamente, né? Vem no final assim que eu sinto no momento. Sim. Então eu falo, ou conduzindo uma meditação, falo sobre a espiritualidade, falo sobre o emocional, sobre centrar, né? Sobre superar essa fase que a gente está agora. Então sempre no final eu falo alguma coisa assim, para que as pessoas recebam aquela mensagem e fiquem melhor. Né? Então ali é um pedaço desse texto que eu falei em uma das aulas. Que gostoso. Só de ouvir, assim, de ver, de conversar com você, a gente já se sente mais calmo, mais tranquilo, mais em paz. Isso é muito importante, né? Hoje em dia, nesse momento que a gente está vivendo, de coronavírus, de angústias, de dúvidas, de incertezas, de medos, né? E essa questão emocional, o quanto que ela é importante, né, Almir? Como que você tem visto isso na sua prática? Eu venho fazendo isso já há muitos anos, né? Eu encaro assim, como uma forma de preparar para a vida. Né? Então, o que eu ensino ou o que eu faço é uma maneira, uma técnica para preparar para a vida. Porque a vida é cheia de surpresas, né? Basta ver essa agora, que é uma grande surpresa, mas a gente tem também pequenas surpresas que não estão dentro do nosso controle. Então, se a gente estiver preparado assim, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para passar por elas, de repente perdas, né? Ou perdas de trabalho, ou mesmo da saúde, se a gente não estiver preparado, a gente vai sofrer muito mais o impacto, né? Então, tem uma coisa muito interessante que um professor que é indiano, deu aula para mim aqui em São Paulo, chama Dr. Garotti, já faleceu, ele dizia que o problema da humanidade é a falta de adaptação. Ou seja, a gente não se adapta ao nosso meio, não se adapta às pessoas, não se adapta ao trabalho, ao ambiente, então a gente vive estressado, e o estresse é o oposto da adaptação, porque quando a gente está adaptado numa situação, a gente consegue respirar, relaxar, ficar em paz ali, né? E quando a gente não se adapta, a gente cria situações para perturbar a mente da gente, perturbar o ambiente à volta da gente. E isso é uma consciência que a gente adquire, um treino, porque tem que ter um treino, né? Não envolve só o querer, né? Você só querer não funciona, porque quando você vê, você já está envolvido com a situação e às vezes não consegue sair. Então tem que treinar a paciência, tem que treinar a compreensão, treinar, assim, observar a natureza e o universo, que tudo tem um tempo de acontecer, as coisas vão acontecer no tempo certo, e tem coisas que você não está no controle, e aquilo que você não está no controle, deixa o universo cuidar, né? Então isso é uma forma de aliviar também a tendência da gente querer prender tudo, né? Controlar tudo, porque isso é um motivo de ansiedade enorme. Verdade. Eu sou bastante ansiosa, eu sou controladora, literalmente, eu sou controladora. E eu tenho vários pacientes também que vão lá no consultório, e que são muito ansiosos, e que às vezes eu falo o benefício da meditação, o benefício de um exercício de respiração, né, de um relaxamento, de uma yoga, e essas pessoas se devolvem assim para mim, mas eu não tenho paciência. Nossa, se eu paro para fazer uma meditação, para fazer, eu não consigo. O que você fala para uma pessoa dessa? Então, isso, na verdade, é muito interessante essa colocação, porque muitas pessoas não fazem, né, essas práticas exatamente por pensar assim, por acharem que são ansiosas e não vão conseguir ficar paradas ali, né? Mas tem um detalhe muito interessante. Quando a pessoa vai sentar para fazer a meditação, ela pode pensar, puxa vida, mas meditação é não pensar. Mas eu não paro de pensar, então não estou meditando, né? Então para mim não serve. Na verdade, meditação não é parar de pensar, né? Então já tem o primeiro equívoco aí. E outra, que quando a pessoa para, senta, fecha os olhos, ela vai começar a prestar atenção realmente nos seus pensamentos. Aí ela pode pensar que ela pensa demais ou é muito agitada. Não, é que ela não prestava atenção.
no quanto o conteúdo mental dela é agitado, é perturbado ou coisa parecida. Porque a gente tem uma tendência de fugir da gente, né? Isso é muito comum no ser humano. A gente não quer encarar as nossas dores, as nossas questões mais profundas. Então a gente vive sempre para fora, sempre porque o fora pode nos trazer algum conforto, só que não traz, né? A gente vê pessoas que têm muito conforto externamente, mas internamente são mal, depressivas e tristes e tudo. Porque os fatores externos, eles podem completar a vida da gente, mas eles não trazem paz e conforto. O que vai trazer paz é a sua visão interior, o quanto você consegue ver a si e compreender a si, perdoar a si, estar bem consigo e com as outras pessoas. É só isso que traz paz. As coisas externas vão vir como um complemento, né? Com certeza. E você não precisa começar meditando 1 hora. Exatamente. Né? Dá para começar aos poucos. Exato. E tem que ser, na minha opinião. Eu acho que essas práticas que já dizem que você tem que fazer, sei lá, 40 minutos de manhã, 40 à tarde, nada contra, tem os seus fundamentos e tudo, mas eu já vi essa dosagem de meditação, é muito difícil, porque uma que você ficar sentado esse tempo todo é muito complicado. E pode gerar um efeito contrário, ou seja, pior ansiedade. ao invés de você ficar, ao invés de você ficar tranquilo, você fica mais agitado, mais ansioso ainda. Então, eu acho que em doses menores, aos pouquinhos, homeopáticas, eu acho que é o efeito melhor. Muito bem. Melhor. Que bom, com certeza. A gente tem vários estudos científicos que mostram os benefícios da meditação e dessas práticas de relaxamento para cura, né, e melhora de várias condições clínicas, principalmente as emocionais, mas até não emocionais. Então isso faz parte do tratamento, assim como tomar uma medicação, fazer uma terapia, procurar um médico, essas práticas de relaxamento, quanto elas são importantes. Com certeza. Eu participei de um fórum com uma americana chamada Sara Lazar. Ela veio aqui em São Paulo e eu fui participar, e ela foi uma das primeiras neurocientistas a medir o cérebro durante a meditação, durante a prática de yoga. E aí ela tem vários artigos científicos sobre isso. E uma das coisas que ela mostrou é que o cérebro aumenta a massa cinzenta quando faz meditação. Então isso é uma coisa que para nós ocidentais parece estranha, por quê? Porque a gente está acostumado a pensar que o desenvolvimento do cérebro é só as coisas leitura ou técnicas de memorização, né? Ou exercícios, atividade física que vai desenvolver o seu cérebro. E pensar que uma posição parada assim pode estar fazendo isso, e ela provou que sim, porque criam-se conexões internas e ativam-se regiões do cérebro que quando a gente está ligado fora da gente não são ativas, elas ficam dormentes. Então, áreas, por exemplo, que cuidam de hormônios do prazer, áreas ligadas a algum analgésico que alivia dores, né? Então, condições do cérebro que já existem, né, naturalmente, e que o estresse, por exemplo, reprime, né? Uma ansiedade constante, crônica, ou o estresse reprime essas funções de bem-estar que a gente já tem, e a meditação resgata isso. E isso dá alteração física no cérebro. E ela mostrou, através de imagens, as alterações grandes que dão no cérebro. Muito, muito interessante. Muito interessante. Esse mundo é maravilhoso. É muito. Né, Almir? Muito. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. Na volta você vai falar sobre os 6 medos que atrapalham a felicidade. É isso? Então, controlando isso, a gente vai ser feliz. Você jura? Você promete? Com certeza. Combinado. Vamos sim, todos vamos ser felizes. Muito bem. Estamos recebendo hoje o professor Almir de Carvalho. 2 minutinhos, a gente retorna com esse papo super gostoso. Até já! Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o programa Boa Performance. Você pode assistir o vídeo completo desse programa pelo meu canal do YouTube, Doutora Abreviado, DRA. Vascon. Hoje eu estou recebendo o professor Almir de Carvalho, acupunturista,
especialista em medicina chinesa, e falando sobre vários assuntos importantíssimos, o poder do relaxamento, de uma meditação, de uma yoga, o quanto que isso traz para a gente de bem-estar emocional e quanto que isso se reflete no físico. E aí, no primeiro bloco, ele prometeu que nós vamos ser felizes a partir de agora. Vamos lá, Almir, que história é essa? Os medos que atrapalham a felicidade. Então, essa questão dos medos é muito interessante, porque na medicina chinesa a gente entende que o medo é a base de todas as emoções. Porque o medo é uma emoção, de certa forma, de preservação, né? Então, vamos dizer que se todas as espécies que existem no mundo, inclusive a nossa, né, que foi evoluindo com o tempo, se a gente não sentisse medo, a gente não iria se proteger, não iria despertar algum tipo de alerta assim, para ter uma visão a longo alcance, né? Ou no nosso caso, para ter um bom relacionamento, ou para ter alguma performance com um tipo de energia. Porque o medo, ele traz um tipo de energia para o momento, para a gente fazer algo, né? Só que ele tem que ser dosado, ele tem que ser, vamos dizer assim, guiado, entre aspas, para que a gente desenvolva essa performance e aproveite o medo de maneira positiva, né? Por exemplo, se a gente não tem medo de ficar doente, a gente não vai se cuidar. Perfeito. A gente será que eu vou ficar doente? Acho que não. Então vou fazer as coisas todas de qualquer jeito. E agora, se você tem uma preocupação, vamos dizer, um alerta assim de que eu quero estar saudável por muito tempo, né? Quero me proteger e tudo, então você já usa o próprio medo que existe para fazer coisas e se tornar saudável. Então você passa a agir em cima daquela emoção do medo positivamente, e aí naturalmente o medo de ficar doente vai diminuir e a sua segurança, seu bem-estar vai aumentar. Então é mais ou menos dessa forma. E aí eu classifiquei 6 medos que eu acho que estão na base de todas as outras ramificações de medos, né? O primeiro deles é o medo de perder o amor de alguém. Tá. Então isso é muito forte na sociedade e a gente tem essa sensação o tempo todo. Pelos familiares, ou por alguém amigo, ou por alguém que de repente está doente, a gente gosta muito. Então a gente não quer, ou um namorado, uma namorada, o marido, a esposa, a gente tem um pouco sempre esse medo de perder alguém, né? E isso vem de fatores hereditários até, né? Então esses 6 medos básicos, eles vieram assim, a gente herdou, quando a gente nasce, a gente já herda esses 6 medos básicos. Porque os nossos antepassados passaram por isso e gravaram as memórias, por exemplo, de perder alguém, muitas vezes de forma traumática, né, dolorosa. Então essas memórias passam para a geração seguinte, que passa para a próxima. Então quando a gente não nasce bonitinho, sem medo, puros, limpo. Totalmente puros, né? Bom seria, né? Quer dizer, não sei se seria bom, porque o medo ensina a gente muitas coisas. A gente traz, então, já essa memória. Traz a memória. Então, os nossos pais, os nossos avós, que de repente viveram numa época ali, no começo do século passado, uma época muito difícil, onde, por exemplo, viajavam para outros países sem comunicação, porque estava ruim, estava tendo guerra, e ficava longe dos pais, do filho, perdia o contato, então era doloroso. Então, traz isso para os nossos avós, que trazem para os pais e que chega até a gente. Então, a gente herda esse medo e tem ele constantemente. Aí, o que eu sugiro para que a gente amenize esse medo? Eu vou falar de cada medo e depois uma sugestão prática para poder aliviar. É a gente confiar na vida. É a gente confiar nas pessoas. A gente vive numa sociedade onde as pessoas não confiam umas nas outras. Por medo de se machucar, ou porque já foram traídas, ou o que for, né? Mas a gente tem que tentar superar isso. Porque todos nós temos defeitos, a gente vai trair alguém, vai fazer alguma coisa errada com alguém, vai magoar alguém. Mas esse é o jogo da vida. Né? Então nós somos atores na vida, temos vários personagens que a gente vai utilizar e a gente se relaciona e às vezes erra e acerta. Então o que não é legal é a gente se fechar porque se magoou com alguma coisa ou alguém da família nos traiu e a gente se fecha e pronto, agora a vida eu sou vítima, eu não vou viver mais, não vou perdoar nunca mais. Né? Então é a gente tentar tirar isso da gente e confiar, dar uma nova chance. Dar uma nova chance. E não é nenhuma nova chance ao outro, eu entendo que é uma nova chance a nós mesmos. Exatamente, né? Essa é a questão, é uma nova chance para a gente. Eu vou tirar essa inquietação, essa mágoa que ficou, esse limite que eu coloquei na minha mente de que não é para confiar, que eu não posso me expor, então eu vou tirar isso. É muito mais um tirar de si mesmo, claro, sim, porque depois isso vai refletir fora, mas é muito mais no interior. Então, tenham coragem, enfrentem,
ponha para fora os sentimentos, troque isso com as pessoas, se relacione, que o medo de perder o amor de alguém vai reduzir. Por quê? Porque a gente não controla a vida de ninguém. A gente pode perder o amor de alguém e vai perder pessoas, e isso é o jogo da vida, né? Faz parte. Né? Natural, perfeito. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Vamos para o segundo, então. O segundo é o medo da crítica. Então, o medo da crítica também a gente herda, porque ele mexe com a nossa integridade. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação em que vai mexer com o nosso ego, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de sentir, a gente vai ficar com medo. E muitas vezes esse medo vai nos fechar para a vida. Né? Então, uma criatividade que você tem, mas que você não expõe porque pensa que alguém vai criticar ou vai dizer que aquilo é ridículo, e isso já começa até na infância. Sim. Não é? Quando a gente estava lá na escola, de repente, fazendo uma aula de matemática, fazendo um desenho, né, muito criativo, aí o professor chega e fala: para de bobagem, a aula é séria, é matemática, é 1 mais 1, 2 mais 2, é isso que você tem que fazer. Que bobagem de desenho. Né? Tem muito isso, né? E a gente faz isso em casa com os nossos filhos faz isso mesmo. em casa. Ainda mais agora, online. Agora não é hora de estudar, é hora da aula. Exatamente. Não é? Não é hora de desenhar, não é hora de brincar. Exatamente. Então há muitas coisas criativas que podem ser exploradas ou feitas, né? E geralmente a criatividade sofre muito preconceito e muita crítica da sociedade, porque é algo pessoal, né? É um toque pessoal que cada um tem em desenvolver alguma coisa nova ou fazer algo que já existe assim melhor do que era, mas às vezes a gente se fecha por medo da crítica. Falar em público também e outras coisas que fecham a gente no nosso potencial com medo de ser criticado. Ser criticado até no ambiente familiar mesmo, ou com amigos, a gente não se relaciona direito por esse motivo. E também a sociedade de consumo se baseia muito nisso. Porque, por exemplo, eu não posso ter um carro mais antigo porque eu vou ser criticado por pessoas que vão dizer: nossa, mas você está com esse carro desse ano? Perfeito. Nossa, as coisas evoluem, vamos lá, né? Pô, mas eu gosto do carro. Né? Ou uma roupa que você gosta muito, que de repente está fora de moda. Sim. E aí as pessoas vão falar, vão olhar e você, não, então deixa eu tirar essa roupa, deixa eu pôr aquela que a sociedade aceita, né? Sim. Então a crítica pega muito em cima dessa questão, assim, você tem que ser muito certinho e às vezes não explora o seu potencial por isso. Então, qual é o remédio para isso, para a gente ser feliz com crítica? Enfrentar a crítica também, né? Ousar fazer. Né? Se for falar em público e você tem medo, se prepare, faça curso, se prepare e enfrente a plateia. Coloque o que você sabe, ponha a sua individualidade. Se você pensa em empreender, e agora nessa fase que a gente está agora é uma fase boa para empreender, porque muita gente foi mandada embora, ou pelo menos tentar, né? Coloque para fora aquilo que você tanto sonhou e agora crie alguma coisa nova. Então faça isso que quanto mais você pratica essas coisas, menor vai ser o medo da crítica. Mas esses medos sempre estão ali. E eles servem para estar mexendo com a gente, para a gente sair da zona de conforto, né? Sim, e melhorar sempre, né? E o pior lugar para a gente estar no mundo é na zona de conforto. Exato, a zona de conforto é só ali quando você vai dormir, que já não tem mais nada para fazer, ou está num cantinho da sua casa, você vai ficar confortável e dormir. Mas enfrentar a vida, é difícil enfrentar a vida com zona de conforto, bem difícil, a gente vai tomar mesmo. É isso mesmo, muito bom. Prosseguimos, então, o próximo medo é velhice. Então a velhice. Só. Interessante, né? Porque ninguém quer ficar velho, né? Minha tia tem medo de ficar velha. Ah, é? Né? Então. Minha tia tem medo de ficar velha, né, mãe? E aí eu falo, misericórdia, só não ficar velha quem morre novo. Eu quero ficar velha? Bem, saudável. Mas eu quero envelhecer. Mas é que a velhice traz outros 2 amigos junto com elas que também provocam medo, né? Então por isso que envelhecer provoca muito medo, né? Então a gente, às vezes, a gente vê no mundo, né, as pessoas que fazem, às vezes, muitas plásticas, tentam modificar tanto para ficar sempre jovens. Nada contra isso e a gente tem que ter jovialidade mesmo, né? Mas é aquilo que eu falei, dentro de um certo ponto é bom, porque se você quer ser jovem, você vai fazer coisas que te deixam jovens. Vai ser criativo, vai brincar, vai fazer como as crianças, né? Se diverte. Eu costumo dizer para as pessoas prestarem atenção nas crianças e tentarem entender por que elas são jovens. Aí você pode pensar, por causa do tempo, porque elas ainda não desenvolveram. Não, elas são jovens porque elas brincam, elas são alegres, elas não guardam mágoa de ninguém, elas brigam com o amiguinho, daqui a pouco elas estão brincando, elas são disponíveis para abraçar. Elas pegam um brinquedo e transformam aquilo numa Disneylândia. Né? Então a criança é assim. Se a gente conseguir manter isso, mesmo como adultos, a gente sempre vai ficar jovens e não vai precisar estar com esse medo ali tão presente. Né? Mas o principal medo disso é porque ele traz a possibilidade de você ficar doente. Sim.
arrasta junto, né? Então, passados os anos, até porque tem as crenças que são a raiz de todos esses medos, né? Então, se você acredita que, meu pai, quando teve 40 anos, ficou diabético. Aí, minha mãe começou a ter artrose com 55. Aí, são crenças, né? Então, por exemplo, eu estou chegando próximo, olha como é que estão meus dedos, tá vendo? Porque, claro, nessa idade eu vou ficar com isso. E o corpo, é interessante que o corpo, ele não tem uma vida própria, ele responde à nossa mente. Então, aquilo que você acredita é o que o corpo vai fazer. É como o gênio da lâmpada. Você fala assim, eu estou feliz, eu quero isso. O corpo, então toma. É isso que você vai ter. E a gente muitas vezes fica ali, eu não presto, eu não consigo realizar isso, eu sou muito ansioso, eu não consigo, eu sou traumatizado, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E o corpo simplesmente, tá bem, então vamos realizar o seu desejo. Então, isso é muito sério, né? Sim. Então, traz o medo de ficar doente, que também porque o medo, a doença traz o sofrimento junto. Só que se você abrir a cabeça um pouco mais, né, até pegando um pouco os conceitos orientais, a doença é uma forma de ensinamento de que algo na mente não está legal. E que se você não ficasse doente, você não aprenderia a mensagem que o corpo está te passando. Não que a gente deseje que as pessoas fiquem doentes para aprender alguma coisa, não é isso. Mas a natureza, ela tenta comunicar com a gente o tempo todo o que está acontecendo na nossa mente. Sim. Só que a gente não olha. A gente vai direto para algo para tentar bloquear aquilo que o corpo está dizendo. E uma doença, ou uma dor, ou mesmo um desequilíbrio que o corpo está tendo, ele está tentando avisar a gente de que algo não está legal. Então, é a gente tentar ouvir isso. E quanto mais a gente cuidar da saúde, menor o medo de ficar doente. Põe na balança ali, é proporcional. Se não se cuida, vai ficar com medo. Se cuida, começa a ficar mais seguro. Bom, aí vamos passar agora para o próximo, que é o medo da morte, que vem na sequência do velhice, doença e morte. Né? Então parece que esse é o maior medo que a humanidade tem. E depois desse, por incrível que pareça, é falar em público, você acredita? Olha Isso só. É uma pesquisa mesmo que fizeram. Falar em público é pânico, assim. Porque entra o medo da crítica, que também é grande. Mas o medo da morte também é muito grande, porque claro, também trazendo lá a nossa hereditariedade antiga, vem lá da Idade Média, aqueles conceitos religiosos muito rígidos, de céu e inferno, de culpa, de pecador, essa coisa toda. Então, por mais que a gente não pense nisso, está na raiz das coisas. O medo da morte, ele tem muito a ver com crença, com religiosidade, de acordo com a crença, com a religiosidade das pessoas. Então, eu vejo que essa questão de céu e inferno, então, católico, né? Ai, meu Deus, eu vou pro inferno. Então, ele tem mais medo do que talvez uma crença, uma religiosidade que não tenha essa parte do inferno. Tem essa relação também. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque isso fica um grande fantasma, né? Eu, por exemplo, quem que não pecou, não errou, não fez coisas assim consideradas erradas diante da sociedade. Pela sociedade, ou mesmo por Deus, né? Como é colocado. Então a gente já pensa assim, eu vou morrer, eu vou direto pro inferno. Então não quero morrer, né? Como que é esse inferno cheio de... mas isso a gente quase não pensa, mas está na base da gente, né? Esse medo. E aí a gente vai precisar falar sobre isso numa live, porque o nosso programa vai ter que acabar. Sim. Você acredita? Vai ter que acabar? Não dá para falar do último medo? Tá bom. Então. Faltam 2 ainda. Não, falta só um. Falta só um? Falta só o medo da pobreza. É rápido. A gente já termina, dá tempo? Temos 1 minuto. Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Então, o outro medo, gente, é o medo da pobreza. Da pobreza, porque a gente também tem medo de ficar pobre, de não ter dinheiro, e isso a gente ameniza, né? Fazendo o quê? Gastando menos do que ganha, fazendo investimentos e procurar ver o dinheiro como algo bom, positivo, né? Eliminar as crenças negativas sobre o dinheiro. Então, isso também é uma forma da gente equilibrar esse medo tão presente que é o medo da pobreza. Então, acho que eu falei os 6. Não gostei, eu quero que você fale mais sobre isso. Vamos fazer uma live junto para você falar mais? Vamos fazer? Vamos fazer. Aí a gente fala mais dos medos, de como conseguir... Vamos combinar? Vamos combinar. Porque então, eu tentei assim correr para dar tempo de falar tudo, mas a gente pode fazer uma outra... Mas isso é muito bom. Vamos conversar mais sobre isso. Tá, vamos combinar? Vamos então combinar. Tá bom. Amir, obrigada de você ter vindo. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Nosso tempo se esgotou, mas a gente vai continuar nossa conversa em outros momentos e aí a gente avisa todo mundo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada por você ter vindo. Obrigado por vocês terem participado, viu? Gente, estamos acabando o nosso programa de hoje em cima da hora. Vai lá no doutora.Josiane Vascon no YouTube, se assiste o programa inteiro. Fica ligado no @Josiane Vascon, meu Instagram, que você vai assistir a nossa live e ver vários conteúdos interessantes. Obrigada pela presença de todo mundo. Até o próximo.